Fala comigo, people! Tudo bem com vocês? Aqui é a Carol do Caroline Diz e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje nós iremos falar sobre um assunto muito doloroso, mas ao mesmo tempo necessário. Vamos falar sobre luto. Vem comigo! Pessoal, primeiramente eu queria me desculpar aqui com vocês. Tem mais de um mês que eu não tenho postado vídeo no canal. O canal ele tá passando por um momento de ressignificação, tá? O canal não é a mesma coisa que ele era antes quando eu comecei a criar. Então, esse canal ele tem o objetivo de endireitar as linhas que estão tortas. Então, se eu reduzir a quantidade de vídeo, mesmo querendo ou não estando mais livre, porque quando eu tava trabalhando e estudando e fazendo TCC, eu gravava vídeo pra caramba. Mas é porque eu tava na adrenalina. Agora, quando eu tô mais em casa, não tô tendo tanto trabalho pra fazer, eu pude refletir no que esse canal significa e qual que é a missão, o objetivo dele. E eu vi que eu tava fazendo não em prol do objetivo dele, ligado ao trono, e sim mais para agradar pessoas, fazendo vídeos só por fazer. Então, o que eu falei? Falei, olha, eu vou lançar 1 a 2 vídeos por mês para que eu possa realmente trabalhar, trazer vídeos necessários aqui para vocês e até para vocês também não enjoar da minha cara, porque, como eu disse, aqui não é um canal de vlog, eu trago alguns vlogs, inclusive quero trazer um para atualizar, porque muita coisa aconteceu, mas não é um canal focado em vlog, nem focado em mim, é um canal bíblico mesmo, focado na Bíblia, em passagens do Senhor, tudo de conhecimento que a gente pode ter de valor na nossa vida, eu quero trazer para vocês. Então, essa intro tá ficando muito longa, mas é para explicar isso para vocês. Então, vamos pro vídeo. Bom, hoje eu quero falar de um tema bem dolorido, pode ser gatilho para algumas pessoas que teve perdas recentes, mas eu quero falar sobre luto. É um assunto muito necessário porque nós cristãos estamos sujeitos ao luto e nós temos que saber lidar com ele. Luto a gente não tem que suprimir, tentar, né, esconder, tentar pegar dentro de uma caixinha, guardar e não viver isso. A gente precisa viver o luto, porque senão acaba que ele mata a gente por dentro. E hoje eu queria trazer o maior exemplo que a gente teve na Bíblia de alguém que sofreu luto, que foi Jesus, de todas as formas. Luto até por ele mesmo, luto pelas as amizades, pelas pessoas próximas a ele, luto por pessoas que morreram ao redor dele. E mesmo ele sendo Jesus, todo-poderoso, ele não se livrou, não se restringiu de passar por coisas humanas, porque o Senhor fala em tua palavra que nesse mundo, nessa vida, a gente vai ter aflições. Mas tem de bom ânimo, porque o Senhor ele venceu todas elas. Então ele deixou tudo mais fácil pra gente. Ele deu a receita certinho pra gente viver. E aí o luto é uma dessas coisas que a gente passa como uma aflição. Eu estou passando por um luto, né? Da minha avó. Eu depois vou deixar aqui no finalzinho do vídeo alguns vídeos dela. É um vídeo também, homenagem para ela, na memória dela. Minha avó era uma mulher cristã, fervorosa, que amava o Senhor e isso ela deixou de legado para nós. Então, tem 2 semanas que minha avó morreu. Fez ontem 2 semanas que minha avó morreu. Então, tá tudo muito recente, tudo muito dolorido. E o luto, ele traz alguns estágios que você pode ou não se identificar. E depende a intensidade e a duração. O primeiro estágio, eu acho assim, mais forte do luto é a negação. Você não acredita que aquilo aconteceu com você, você não acredita que aquilo ali aconteceu com aquela pessoa, você não consegue aceitar que essa situação está acontecendo. E aí você, o seu próprio cérebro, né? O coração, ele tenta artimanhas para tentar falar, não, tá tudo bem, essa pessoa ela tá viajando, essa pessoa ela tá em algum lugar e tá tudo bem. Só que isso é uma mentira, infelizmente. O nosso próprio cérebro, ele tenta nos proteger, é uma mentira, porque para nós que somos cristãos, a gente sabe que aqueles que morrem em Cristo, eles agora estão num lugar muito melhor. Eles estão num lugar onde que não há mais pranto, nem choro, ranger de dentes. Eles estão num lugar tranquilo, esperando pela volta do Salvador para que eles possam ressuscitar junto com Cristo.
Porque o Senhor fala em tua palavra que ele é a ressurreição e a vida, e que aqueles que estão nele também, mesmo que morram, serão ressuscitados com ele. Então essa é uma esperança muito forte para nós cristãos. Então esse estágio da negação, ele quer anular isso. O que está acontecendo? Que essa pessoa morreu e agora ela está com Jesus. Tem uma frase que a galera fala que, assim, é bom e ruim ao mesmo tempo. Ah, Jesus levou. Vamos supor, seu pai, sua mãe morre, ou sua avó, no meu caso foi minha avó. Ah, Deus levou sua avó. Sim, eu acho que tem palavras melhores pra você falar pra uma pessoa que tá enlutada. Porque se você não aceita, se você tá nesse estágio de negação, você vai falar, meu Deus, então Deus é mau, por que Deus tirou a minha avó de mim? Então eu acho assim, a gente tem que tratar as coisas como elas são. Por exemplo, a minha avó, ela morreu supostamente por uma parada cardíaca. Minha avó ela já tinha problemas de coração, já teve infarto, já fez cirurgia. Então o coração dela já não era tão forte quanto das outras pessoas. E até também por ser mais idosa, ela tinha 83 anos, ela já estava com uma idade avançada, ela tinha pressão alta. Então vários fatores assim, né? Fora que também ela tinha quebrado os 2 fêmurs, então desde quando ela quebrou, fez fisioterapia, ela não se recuperou 100%. Então ela já tinha mobilidade bem mais reduzida, era mais sedentária. Então tudo isso corrobora para o quadro que ela teve e que até faz sentido, entendeu? Então, é uma coisa da vida, gente. A vida é essa. Claro, tem hora que o Senhor realmente vai chamar pessoas para vir antes da hora. Mas minha avó ela já estava idosa, então é natural que uma hora ela viesse a morrer. E minha avó ela morreu da forma mais tranquila do mundo. Ela morreu dormindo. Ela caiu num sono profundo, que ela estava tendo a parada cardíaca, a gente não sabia. Ela caiu num sono profundo. A gente estava até rindo, falando: "Não, minha avó tá roncando, gente." Ela partiu dormindo plena, porque ela tinha certeza para onde ela ia. Ela não tinha medo da morte, porque ela sabia que o autor da vida dela estava aguardando ela. E eu fiquei sabendo que o pastor da igreja dela falou pra gente que ela falou 2 vezes para ele que estava pronta. Então, minha avó era uma mulher tão fervorosa, tão conectada com Jesus, vivia Jesus 24 horas por dia, via coisas de Deus o dia inteiro, que provavelmente o Senhor falou com ela: olha, tá chegando o seu tempo, entendeu? Mas isso é um processo da vida, é um processo da vida. Ela tá indo para Deus. Mas quando você fala, ó, Deus recolheu, embora seja verdade, ela tá com o Pai, pode gerar para algumas pessoas que são fracas na fé uma revolta contra Deus, principalmente nessa parte da negação. Depois vem a parte da tristeza, que é comum a todos nós. Só dando um breve pincelada no que a psicologia entende de luto, para depois eu entrar nas passagens bíblicas que vai confirmar que Jesus passou por isso, não só ele, mas todas as pessoas que estavam ao redor. E aí entra a parte da tristeza, e é muito dolorido, muito dolorido. Eu mesmo, principalmente assim, em momentos do dia aleatório, assim, naquela primeira semana, vi uma dor muito forte no coração. Era uma dor não física, era uma dor na alma, sabe? De saber que a minha avó não tava ali. Eu ficava fazendo isso aqui no rosto da minha avó, eu ficava fazendo muito isso aqui nela, sabe? Então, minha mão automaticamente ficava fazendo isso no nada. Jesus, ele fala na sua palavra que a gente não estaria isento dessas aflições, dessas dificuldades, mas que ele venceu. Quando ele fala que ele venceu, é porque ele também passou por luto. Teve 2 lutos específicos que Jesus passou. O de João Batista, que foi o, vamos dizer assim, precursor dele. Precursor no sentido de, tipo assim, de anunciar a vinda dele, de abrir o caminho, fazer o caminho para ele. A voz que clama no deserto. E João Batista era um parente de Jesus Cristo, porque os pais dele eram parentes de Maria. E a Bíblia vai dizer que João Batista, ele batizou Jesus ali no início da sua jornada na palavra do Senhor. E também, várias vezes, teve próximo de João Batista mandando as pessoas perguntar: ele é o Messias mesmo? Porque por mais que ele ouviu a voz, ele sabe, tem a certeza, está passível de nós humanos duvidar. Às vezes a gente duvida, a gente não acredita que aquilo ali está acontecendo. Então, João Batista, ele esteve ali com Jesus Cristo, ele participou ali da vida de Jesus, como Jesus também participou da vida dele.
E quando chega a hora da morte de João Batista, eu queria ler com vocês uma coisa que Jesus faz, que por mais que não entra profundo na questão do luto de João Batista, da morte em si, né? Só fala que ele morreu e pronto. Mas tem uma atitude que Jesus toma que mostra o sinal do luto na vida de Jesus ali. Mas Jesus viveu o luto não de uma forma a se paralisar. Tem pessoas que se paralisam, entendeu? Tipo assim, olha, aconteceu isso comigo, agora eu vou... Cara, eu não vou na igreja mais, eu vou ficar na minha, vou viver em depressão. E não é bem assim. Vamos ler lá em Mateus 14. Ele morreu antes daquele milagre da multiplicação dos pães. Então, aqui, ó, seguinte. Porque aquele tempo Herodes, o tetrarca, ouviu os relatos a respeito de Jesus e disse que o serviam. Este é João Batista. Ele ressuscitou dos mortos. Por isso estão operando nele poderes milagrosos. Pois Herodes havia prendido e amarrado João, colocando-o na prisão por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão. Porquanto João lhe dizia, não é te permitido viver com ela. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque o considerava profeta. E de fato ele era profeta, né? Jesus mesmo fala lá em Lucas, capítulo 7, versículo 14, que de todos que já vieram, o maior profeta era João Batista. Mas que do reino, né, os que viriam depois, seria o maior que ele. Jesus também entendia que a missão de João Batista é que ele era o profeta da profecia de Isaías 40, que falava que teria uma voz clamando no deserto, que abriria caminho para Emanuel, né? Caminho para Deus encarnado, né? A esperança. Então, essa pessoa que viria antes seria João Batista. E continuando aqui, no 6, fala que no aniversário de Herodes, a filha de Herodias dançou diante de todos e agradou Herodes, que ele prometeu sob juramento dar-lhe o que ela pedisse. Influenciada por sua mãe, ela disse, dá-me aqui num prato a cabeça de João Batista. O rei ficou aflito, mas, por causa do juramento dos convidados, ordenou que ele fosse dado o que ela pedia. E mandou decapitar João na prisão. Sua cabeça foi levada num prato e entregue à jovem, que a levou para sua mãe. O verso 12, muito importante. Os discípulos de João vieram, levaram seu corpo e o sepultaram. Depois foram contar isso para Jesus. Aí olha o 13, vou só iniciar o 13, porque o 13 já entra na outra parte. Ouvindo o que havia ocorrido, Jesus retirou-se do barco, em particular, para um lugar deserto. Aqui a gente vê como que foi o triste fim de João Batista, mas com certeza ele morreu feliz de fazer o certo, de ter convicção de que o Messias veio no tempo dele, de saber que Deus tinha preparado uma missão particular e muito importante na vida dele, que ele tinha cumprido. Ele sabia que essa hora ia chegar, então ele não tinha medo da morte. Então, João Batista, quando é morto e os seus discípulos vão contar lá para Jesus, Jesus estava no meio da multidão, ele se retira. Uma das coisas que acontece no luto é você se retirar. É como se nada daquilo que estava ali fizesse mais importância. Você se retira de um local de holofote, de um local de pessoas, de convivência, e você se isola. Isso é bom? É bom porque você precisa esfriar sua cabeça, você precisa entender e começar o processo de luto. Mas às vezes pode ser ruim, porque, como eu disse, tem o estágio da negação e da tristeza. Esse estágio do isolamento pode levar a uma depressão, porque todo esse processo é natural e é necessário. Porém, quando você leva aos extremos, ou quando você está passando por alguma outra dificuldade que é agravada pelo luto, acaba que você assume aquilo ali como uma sentença para você e não para a pessoa. É uma sentença, ó, a pessoa morreu, acabou minha vida. Então, vem aquele estágio de depressão. É um estágio assim profundo que aí você começa a se isolar. Nada daquilo que você gostava faz sentido para você. Por exemplo, Jesus, ele gostava de estar ali no meio da multidão, pregando, falando. Ele se retirou, foi naquele momento ali como se nada mais fizesse sentido para ele. Claro que fazia, porque Jesus Cristo é Jesus Cristo, Deus encarnado, mas ele também era humano. Então naquela hora ali ele quis se retirar. A Bíblia não fala, Jesus ficou triste, Jesus ficou, chorou e tal, né, nessa passagem específica. Mas gente, pensa comigo, um parente seu morreu. É claro que você vai ficar triste. A Bíblia não relatou porque talvez não era relevante para cá,
principalmente porque teria uma outra morte que Jesus expressaria, que eles revelariam mais sobre Jesus no luto, mas aqui eles não quiseram revelar, mas, gente, é óbvio que Jesus ficou triste, é óbvio que Jesus, né, deve ter chorado, deve ter... Tudo isso é suposição, tá? Mas o que qualquer ser humano faria, né? Então, se isolou ali para pensar. Só que o mais legal disso é que Jesus se retirou e logo depois a multidão começou a chamar por Jesus, né? E começou ali a mutuar. E Jesus, mesmo em luto, ele não deixou sua vida parar. Ele teve o seu momento, respeitou aquele processo ali que ele teve que ter para digerir tudo. Ele não fingiu. Ah, tá tudo bem. Meu parente acabou de morrer e eu tô aqui com a multidão. Não, não, não. Ele se retirou. Foi pensar, foi chorar, foi ficar triste. Foi entender também que agora, poxa, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Então, assim, daqui a pouquinho eu encontro com ele, então tá tudo certo. Então, assim, Jesus, mesmo com as suas características humanas e divinas coexistindo, porque ele é 100% Deus e 100% humano, ele não se restringiu de passar por isso. E logo depois dele passar por esse processo, ele já foi com a multidão e já realizou aqui, logo em seguida, o milagre de multiplicação de pães e peixes. Segura essa informação. Aí eu falei sobre o estágio de negação, de tristeza, depressão, e aí tem um estágio que é uma coisa muito, muito doida, que é da barganha, da negociação. Você começa a pensar assim, nossa, e se eu não tivesse feito tal coisa, será que a pessoa sobreviveria? Igual eu. Eu fiquei nessa barganha desde o início, porque não é nessa sequência que eu tô falando, tem intensidades diferentes, duração diferente, pode repetir. Por exemplo, desde o início eu fiquei na barganha, eu falei, gente, por que eu fui lavar meu cabelo? Eu tinha acabado de passar pano, a minha avó tava lá viva, tinha terminado de tomar banho, minha mãe tava lá vestindo ela, passando creme no corpo dela, indo pegar a fralda pra pôr nela, que minha avó usava fralda. Meu irmão tava ali esperando só pra secar mesmo a cozinha pra ele poder entrar. E eu tava subindo pra ir no banheiro. Eu já tinha lavado meu cabelo tava lavado, finalizado. Só que por eu ter finalizado de lado, eu não gostei. Aí eu falei, eu vou lavar meu cabelo de novo, vou tirar essa parte aqui, Ficou muito cheio de creme, cabelo, a partição ficou legal. Eu ia lá lavar. Entrei no banheiro, liguei o chuveiro e eu ouvi lá meio que a confusão. Fui, lavei o cabelo rapidinho, porque eu já tinha tomado meu banho. Só lavei o cabelo rapidinho. E aí depois eu, de novo, ouvi na confusão. Eu falei, não, deixa eu ir lá. E fui lá e aí minha avó já tava tendo a parada cardíaca. Eu fiquei pensando muito, gente, por que eu fui lavar esse cabelo? Por que da primeira vez que eu ouvi a confusão lá, na hora que tava minha mãe, meu irmão, meu pai lá, por que eu já não parei e já fui lá? Talvez eu conseguiria ajudar. E lá, talvez se eu fizesse mais massagem cardíaca, ela teria sobrevivido. Será outros sinais e eu não percebi? Meu Deus, aí você começa a tentar negociar. Nossa, e se eu fizesse isso? E se eu fizesse aquilo e tal? Então, foi uma coisa muito louca. Então, esse processo ali é um processo também doloroso, porque é onde você vai querer pôr a culpa em alguém, geralmente em você, no velório dela. Foi um culto para Deus. Eu nunca vi, foi até meio que ecumênico. Tinha gente de todo lado, tinha gente da Igreja dos Amor, tinha gente da Igreja da Assembleia, tinha gente da Igreja Congregação Cristã do Brasil, tinha Testemunho de Jeová, tinha gente de todo lado. Eu fiquei assim, meu Deus do céu, que bom que as pessoas que estavam ao redor da minha avó eram pessoas cristãs, pessoas que gostavam dela. Foi muita gente, vizinhos, parentes, tipo, praticamente todos os parentes vieram. Então, assim, minha avó era muito querida. E ela deixou um legado muito bonito e foi um culto, sabe? Quando eu entrei, assim, tipo, no velório, e eu vi minha avó lá, me deu uma crise de ansiedade. A crise de ansiedade foi porque a minha avó, ela era muito ansiosa também. Então, sempre quando ela saía, assim, ela tinha que estar num lugar onde que tinha muitas pessoas, ela sempre tinha crise de ansiedade. Ela até tomava remédio para isso. Então, ela se sentia estranha quando muitas pessoas estavam olhando para ela, sabe? Quando eu ia no hospital com ela, no médico, nas consultas, sabe, de rotina, sempre quando ela tava andando e todo mundo começava a olhar para ela ficava assim, sabe? Ficava muito ansiosa, a gente não podia falar para ela que ia sair no outro dia porque ela ficava ansiosa, dava dor de barriga nela, ficava toda travada o corpo. Então minha avó, ela tinha essa questão nela. Então quando eu vi aquele tanto de pessoa olhando para minha avó, tipo, eu imaginei ela falando assim, Carolina, por que esse povo tá olhando pra mim?
Então, aquilo ali me deu uma crise de ansiedade por ela, sabe? E eu não acreditei que minha avó tava ali. Foi muito difícil. A parte de negação pra mim foi muito difícil. Eu não acreditava que era minha avó ali, sabe? Com aquela roupa, sabe? Com cabelinho que eu cortei pra ela, sabe? Mas tava muito bonita minha avó. Ela tava com um semblante tão descansado, tão, sabe? Tranquila. E assim, a gente chora pela falta da pessoa, não por temer para onde a alma da pessoa vai. Não, não, não. Nós que somos cristãos, nós temos uma convicção de que, assim, lá em 1 Tessalonicenses, acho que. Deixa eu ver aqui direitinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 4, 13, 14. Irmãos, não queremos que vocês sejam ignorantes quanto aos que dormem, ou seja, os que estão mortos, para que não se entristeçam como os outros que não têm esperança. Se cremos que Jesus morreu e ressurgiu, cremos também que Deus trará, mediante Jesus e com ele, aquele que nele morreu. Dizemos a vocês, pela palavra do Senhor Jesus, que nós, os que estivermos vivos e que ficarmos até a vinda do Senhor, certamente não precederemos os que dormem, pois dada a ordem, com a voz do arcanjo e o ressoar da trombeta de Deus, o próprio Senhor descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, que tivermos vivos, seremos arrebatados com eles nas nuvens para o encontro com o Senhor nos ares. E assim estaremos com o Senhor para sempre. Consola-se uns aos outros com essas palavras. Então, assim, é algo que é para dar esperança. Olha, minha avó foi lá descansar. E, gente, não é como se ela tivesse. Porque é dolorido quando a pessoa morre cedo, morre com uma vida toda, tipo assim. Uma vida cheia ainda para viver. Minha avó viveu 83 anos, ela nasceu em 42, ela nasceu antes da Segunda Guerra Mundial. Então, minha avó, ela viveu muito. Ela viu o marido dela partir, ela viu o filho dela partir. Minha avó sofreu muito. Minha avó teve os ataques do coração, sofreu as ansiedades dela, viu muitas distensões da família. E minha avó viveu o pior e viveu o melhor. Ela tava na melhor época dela, assim, tipo, eu acho que de tranquilidade, né? Porque nas condições dela tava difícil. Ela já tinha tido pneumonia, Covid em 2023, os dois fêmeos quebrados, o coração já mais fraquinho, a pressão alterando muito, muita tontura. Então, assim, de saúde ela não tava melhor. Mas em questão de, tipo assim, de vida, de entendimento, ela tava na melhor época dela. Tava muito bem cuidada por nós, ela ficava com nós aqui praticamente o dia inteiro. Foi o ano que eu mais dei atenção pra ela, porque eu tava desempregada, então eu fiquei, tipo assim, 24 horas por dia com ela. E minha mãe também saiu do emprego pra poder cuidar dela. Parece que todo mundo tava sentindo. Muitas pessoas que não viam minha avó há muito tempo tiveram a urgência de ver ela. Então, acho que Deus já tava mobilizando todo mundo. Então, assim, foi dolorido? Foi muito difícil, mas Deus, ao mesmo tempo que você tava passando ali por todas as fases, ele tava ali, ó. Toma aqui, ó. Vem aqui que você tá cansado, aflito, triste, eu vou enxugar os seus olhos, as suas lágrimas. Eu vou te ajudar. Eu não vou deixar que isso vire um desespero. Porque chorar, gente, a gente tem que chorar. E aí eu quero entrar com vocês já em João, capítulo 11, 33, só para vocês entenderem a questão de chorar, como que é importante e que Jesus mesmo fez. Essa é uma coisa muito doida, porque, por exemplo, Jesus chorou por Lázaro. Como eu falo, no João Batista não consta que ele chorou na Bíblia, a gente pressupõe, né, pela proximidade, até porque Jesus também era humano, mas o Lázaro, que ele sabia que ele ia ressuscitar, ele chorou também. É muito doido isso. Então você vê que Jesus ele não se isenta. Quando ele fala que viveu, que ele venceu tudo que a gente tá passando, ele venceu de fato. Então vamos lá ler João 11, 33, né? Chorando Maria e os judeus que acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito e perturbou-se. Ou seja, ele sabia que Lázaro ia ressuscitar, que ele tinha esse poder, mas mesmo assim, ele falou assim, Jesus, ele morreu. E ele já sabia que estava doente. Ele poderia ter vindo antes, mas ele veio 2 dias depois. Ele saiu 2 dias depois da notícia, né? E chegou com 4 dias. Que é o que aconteceu com Jesus. Ele perguntou, onde colocaram, no verso 34, perguntou ele. Vem ver, Senhor. Jesus chorou. Então os judeus disseram, veja como ele o amava. Mas alguns deles disseram, ele abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que esse homem morresse? E aí que, ó, Jesus outra vez, profundamente comovido, foi até o sepulcro. Era uma gruta com uma pedra colocada à entrada. E aí ele vai ressuscitar Lázaro, como a gente já conhece.
Só que Jesus, ele se perturbou, ele se agitou, ele chorou, ele ficou comovido, perturbado, mesmo sabendo que ele ressuscitaria. Então, por que nós, que por mais que a gente também tenha a fé que vai ressuscitar, a gente vai ver essa ressurreição só quando a gente também for transformado em corpo de glória, ou talvez também sermos ressurretos, né? Mas não em vida, tipo, se a pessoa ressuscitar na vida ali. Claro, alguém podia orar ali e ressuscitar, com a fé de todo mundo, ressuscitar. Mas aí é que tá. Deus tem um tempo para tudo. Qual que é a lógica, né? A pessoa viveu uma vida plena em Jesus. Ela não morreu cedo, ela não morreu por uma coisa estranha, morreu por uma coisa da vida. Jesus quer que essa alma descanse também. Então, não faria sentido ficar orando por ressurreição. Mas, claro, poderia ter essa hipótese. Claro, o Senhor fala, olha, essa doença, isso que aconteceu, não é para morte. Ele falou de Lázaro, mas depois Lázaro morreu de novo, gente. Então, assim, até Jesus também. Então, isso é um processo natural. E tem a última fase do luto, que é essa fase que eu tô começando a entrar agora, que é a fase de aceitação. Quando você entende os propósitos do Senhor, quando você entende que a pessoa estava preparada, que Jesus já tinha avisado para ela, então ela estava plena em Jesus, foi os últimos dias dela assim que mais felizes. Ela estava se sentindo tão feliz, ela estava rindo, muito amorosa, ela estava carinhosa conosco. Ela tava assim, cara, eu tô pronta, tipo assim, tchau, meus netos, tchau, meus filhos. Cara, na semana que ela morreu, ela sempre ficava perguntando por todo mundo naquela ansiedade dela, naquela loucura. Essa semana ela tava plena, ela não perguntou por ninguém, ela tava feliz, ela tava tranquila com Jesus, sabe? Ela morreu tranquila, não teve dor, não teve, não sei o que. Sabe, teve aquele momento ali de aflição pequena para ela, mas ela caiu, adormeceu no sono rapidamente. Jesus a buscou, Jesus falou, olha, agora você combateu o bom combate, agora você vai viver comigo, esperar aqui no seio de Abraão, que logo, logo todos vocês estarão juntos. Então, assim, é algo que é muito bom. E viver é Cristo, morrer é lucro. Acabou esse mundo de aflição, de ansiedade, de problemas, de doenças, de diabo tentando te atrapalhar. Acabou, cara. E minha avó fez a missão dela. Minha avó foi dirigente de oração, ganhou muitas almas, sabe? Ajudou muitas pessoas a se reconciliar. Então eu tenho muito orgulho da minha avó, amo muito ela. Então, assim, eu acho que o importante é você passar por todas essas fases do luto, entendendo, não tentando acelerar processos, não tentando apagar a sua dor. Chore bastante, esteja próximo dos seus familiares. E vai isolar? Vai isolar, mas sempre se isole e depois volte. Quando você se isolar, fique sozinho com Deus. Que aí você nunca vai estar sozinho. Chore aos pés dele, igual aquela música que canta assim, ó. Pois os que choram aos pés da cruz, clamando em nome de Jesus, alcançarão de ti, Senhor, misericórdia, graça, luz. Então a gente tem que chorar aos pés da cruz, falando com o Senhor para ele nos ajudar. Eu fui fazendo isso nos 3 primeiros dias, assim, foi muito difícil. Eu só chorava, fiquei muito mal e não conseguia ver nada que eu gostava antes. Mas depois eu fui tentando até ficar triste. Tipo assim, agora eu vou lá ficar triste pela minha avó, tá? Eu tô subindo, gente, tchau. Deus falou, não, você não vai ficar triste. Você vai ficar feliz. Aí Deus me dava uma alegria, assim, que eu ficava assim, meu Deus do céu, por que eu tô tão alegre assim? Minha avó morreu. Porque Deus, ele vai tapando os buracos, vai falando, não, tô aqui contigo, você não tá sozinho. Então Deus foi maravilhoso, Jesus tem sido maravilhoso, até porque ele passou por isso, então ele sabe que a gente sente que Jesus está com você. Se você tá passando por isso, cara, só creia. Se sua família, algum familiar seu, amigo, morreu em Cristo, fique tranquilo. O problema é quando não morre em Cristo, né? Aí é um grande problema, mas a gente não vai falar sobre isso aqui. Mas é isso, eu queria trazer um conforto aqui pra vocês, até pra mim mesma. Esse vídeo é pra mim mesmo, pra eu poder ver e entender todas essas fases do luto. Começar a aceitar tudo que aconteceu e mostrar que Jesus está comigo e que ele tem nos sustentado, a minha e minha família, nos dando força a cada dia e que um dia todos nós estaremos juntos, que aqueles que morreram nele ressuscitará e eles vão ressuscitar primeiro e depois vai a gente. No final a gente se encontra tudo lá no céu. E que bom, né? Vou passar aqui alguns vídeos da minha avó, para quem não conhecia ela, para que vocês tivessem um pouco noção da vida maravilhosa que ela viveu, uma vida muito feliz, muito engraçada. Minha avó era muito engraçada.
E eu ficava irritando ela demais toda hora, eu ficava fazendo gracinha com ela. E ela não aguentava minha risaiada, ela ficava cantando Carolina, Carolina, Carolina. Ela me chamava 24 horas por dia e eu ia. Então, minha vozinha, que eu amo muito. Então, assim, é só boas lembranças que eu vou lembrar. Acredito que também eu fiz parte de boas lembranças dela. E a toda a família, todo mundo, né, que perdeu alguém e que tá passando por esse momento. Meus sentimentos, que o Senhor Jesus Cristo esteja com você, consolando. O ideal é sempre a gente também, quando a gente vai passando por aflições, dificuldades ou luto, que a gente também tem uma palavra boa, que a gente também tem algo bom para dar, assim como Jesus fez. Mesmo passando por luto, ele realizou o milagre. Nas duas formas, tanto no de Lázaro quanto no de João Batista, ele teve algo para dar. Mesmo quando parece que tá vazio, que você tá fraco, é a hora que o Senhor mais pode te usar. Num velório onde você acha que tudo tá morto, é onde que coisas novas podem nascer, pessoas podem se converter. Então, é um lugar que não é só de escuridão, é também de esperança. Então, espero que esse vídeo tenha abençoado vocês. Fiquem com Deus. E é isso. Vejo vocês no próximo vídeo. Tchau! Seus olhos serenos e meigos, oh, como eu seria. Pega meu pé. Bisca meu pé. É só deixar não. Para! Eu tô perto. Tá dormindo, velho. Deixa eu dormir não, velho. A vovó dele! Aqui, mamãe! And I'm becoming better. I'll tell you what. I keep the smash girls out there. You're always going to be seeing better and better one, and I keep the smash people. Vozinha dele, gente! A voz sempre morre. Ia, vovó, vai acordar, vozinha. Eu sabia você. Ia, vovó, vai acordar, vozinha. Eu sabia você. Ia, vovó, vai... Boa noite, gente! Hoje estamos aqui com a Conceição Ferreira, nossa convidada! Oi, Conceição, você tá tirando uma soneca? Olha aqui, Conceição! Tudo bem? Cumprimenta os fãs! Cumprimenta os fãs! Hoje nós estamos aqui, nós vamos entrevistar a Conceição Ferreira. Conceição Ferreira, nos diga... Pega um solzinho aí, ó. Não quer sol, não. Eu tô quente aqui já. Aqui, ó. Chega aqui pra você ver. Com blusa, Nossa, tá sentindo Paletó. calor? Eu tô morrendo de frio. com Carolina aqui do lado. Vai lá pra você ver. A Carolina já me esquenta. Carolina. Assim, ela falou pra mim. Carolina foi pro samba. A Ju até sumiu, ué. Deus te abençoa, sabe? Que a pessoa sua mão. Que a pessoa seu passo bem. E eu? Que a pessoa suas mãos. Muito Amém. gostoso. Bom mesmo, delícia. Agora vai dormir, que daqui a pouco você vai acordar pra tomar antibiótico. Lá em casa minha mãe fazia assim. Minha mãe fazia mingau. E seu... Eu vou comer o seu abacaxi, vai ver se... Quem vai atrás do dinheiro que você precisa, sem você ficar procurando a melhor solução, por Quem? Oi? É porque viu o senhor, da tia. Cortou o cabelinho, tá enchendo o saco pra cortar o cabelo. Ai. Olha pra cá. Mãe, mexe no seu cabelo pra ver o seu cabelo cortado. Mexe nele. Mexe no cabelo pra eu ver. Por que a senhora quis cortar o cabelo, mãe? Só que quis cortar o cabelo? Por quê? Só que quis cortar o cabelo? Você quer botar pra pentear, tá ruim. Pra lavar a cabeça da É, fica melhor cortar o cabelo, né? é melhor. Pra senhora, né? Que só tem que pentear, só tem que cuidar, né? Só não consegue mais, né? Não é nova, é lua nova. Não, minguante.
Hã? Minguante. Cortar esse Ah, não, cabelo. igual eu não quero não. Mas a senhora quer cortar o cabelo? Mas eu vou cortar a nova. Mas aí vai encher. A nova não é isso aqui, é a cheia. Ah, tá. Assim, Tá. olha só. A no- Das manobras perigosas. Ô, mãe, cadê seu date, Banguela? Meu Deus. Como que você vai jantar? Fazer janta pra nós agora. Você vai jantar? Vem de ré e dá dois. Sorria, mãe. Cadê sua date? Fala com ela aí. Vanessa, traz torresmo pra mim. Por quê, Torresmo? Torresmo pra poder fritar pra comer com pão. Carolina, uma música que eu mais gostava era essa quando era menina. Cantava muito ela, Carolina mas foi eu não aprendi a cantar. pra igreja. Carolina foi pra igreja. Carolina vai pra igreja. Que dente lindo. É. Que Deus te abençoe, meu filho. Abençoe você e sua casa. Te abençoe, te guarda e te livre de todo mal. Em nome de Jesus. Abençoe aqueles que estão no trabalho, aqueles que estão na rua, no hospital, onde estiver, em nome de Jesus. Olha aqui, esqueci sempre da oferta. Toda felizinha, o filho dela ajudou ela. a Pega ele aqui, carro. ó. Cheguei até embaixo, ó. Chegando atrasado na igreja. Manda beijo pra minha mãe. Manda beijo pra minha mãe. Hã? Manda beijo pra minha mãe. Sua mãe? Deus. Não tá vendo sua mãe? É oportunidade que mesmo que Tá bonita, talvez né? distante. Você tá linda. Ah, loura. A senhora é linda. Pessoas que estão É vendo a linda, vida linda. pela primeira vez no seu idioma. Cabelo, ó. Tá gatinha.